Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesta noite de segunda-feira, acabou agora há pouco a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. É oficial, faltam 3 jogos para acabar o campeonato. Aliás, tem um jogo atrasado do Fortaleza só, tá? Antes da gente trocar uma ideia, que vai ser jogo rápido, eu pedi para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado na plataforma. Eu agradeço a moral, agradeço a força. Já tem time, eu estava vendo agora há pouco, tem time já se articulando para 2026. O Atlético Mineiro, por exemplo, parece que o Hulk não vai ficar no Galo, tá? Porque o Sampaoli não é muito fã do Hulk e o salário dele é muito alto, né? Cerca de 2 milhões de reais. Aí o Grêmio parece que está interessado, a nova diretoria do Grêmio está interessada em contratar o Hulk. E aí, o que você acha? Vale a pena aí o Hulk, de repente o Vasco tentar trazer? Já teve aquela conversa de que o Hulk vinha, que era uma campanha de um candidato, que era o Levin, lembra? Que ia tentar trazer o Hulk. E aí, você acha que o Hulk serve para esse ataque do Vasco? Eu acho o Hulk um jogador muito pesado, cara. Muito pesado. Enfim, dê seu comentário aí. Você acha que o Hulk seria um bom reforço para algum clube no Brasil, ou para o Vasco da Gama? E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque hoje tiveram 2 jogos da 35ª rodada. O Mirassol atropelou o Ceará. O bom Mirassol, um time de 4 milhões de reais de folha, cara, meteu 3 no Ceará, não perdeu em casa o campeonato todo, tá? Tem mais 2 jogos para terminar aí o campeonato. Para o Mirassol parece que só falta mais um jogo em casa, ou são 2. E aí, acho que é só mais um. Aí ele termina um campeonato brasileiro sem perder sequer um jogo dentro de casa. Olha a competência da gestão do Mirassol, né? Que repatriou alguns jogadores como o Reinaldo, o lateral que foi dispensado do Grêmio, o King Naldo, né? O Reinaldo fez um gol hoje de falta, ele tá com 12 gols no Campeonato Brasileiro. A mesma quantidade de gol do Ryan e do Pedro do Flamengo, pra você ter uma ideia. Então, assim, o Mirassol deu certo, né, cara? Além de o plano era ficar no Campeonato Brasileiro, além de permanecer, vai para uma Libertadores. E olha, vai com muita propriedade. É claro que agora, eu estava vendo até um comentário, vai rolar um assédio de times a jogadores do Mirassol. Agora o Mirassol não vai disputar só uma competição, ele vai disputar uma competição internacional também. Então o calendário para o Mirassol não vai ser esse calendário docinho que foi esse ano, que ele só tinha uma competição, o Campeonato Brasileiro, porque o brasileiro vai começar no início do ano, então ele vai ter a Copa do Brasil, ele vai ter a Campeonato Paulista, ele vai ter a Libertadores. Aí, meu amigo, aí o bicho pega, porque aí é elenco, né? Será que vai conseguir manter o nível? Acho muito difícil. A tendência é que o ano que vem o Mirassol não tenha é muito difícil repetir essa campanha que o Mirassol fez esse ano. Enfim, tem renovação de contrato de jogadores que têm proposta para sair. É difícil eles manterem ali um elenco bom para o ano que vem. Mas esse ano, nota 10 para o Mirassol, deu show nos gestores do futebol no Brasil. O Mirassol ganhou 3-0 e o Internacional, cara, meteu 1-0 no Santos no primeiro tempo, atropelou o Santos, bola na trave, travessão, o goleiro do Santos lá, o Brazão, fazendo defesa de tudo que era jeito, e o Inter não matou o jogo no primeiro tempo. Eu gravei um vídeo, coloquei lá no Quai falando, olha o gráfico de pressão. Foram 14 finalizações no primeiro tempo, 4 grandes chances, 2 grandes defesas do goleiro do Santos, bola na trave, no travessão, e o Inter não matou esse jogo no primeiro tempo. O que aconteceu? Eu falei, vai acontecer o que aconteceu com o Santos e Cruzeiro, lá no Mineirão. O Cruzeiro amassou o Santos, fez um gol, não matou o jogo. No segundo tempo, o Santos virou o jogo. Só que dessa vez, o Santos não virou o jogo, teve algumas oportunidades, mas o jogo terminou em 1-1, era um jogo que importava diretamente. Os times estão brigando para não cair. O Ceará, por exemplo, que eu falei que perdeu, se mantém com 42 pontos, é o 14º, pega o Cruzeiro, depois o Flamengo no Maracanã e encerra contra o Palmeiras, lá no Ceará. Aí o Inter foi a 41 com esse empate. O Inter e Vasco na próxima rodada. É só isso, tá? Inter e Vasco. O Inter pega o Vasco, depois o São Paulo. O Inter faz 2 jogos fora agora, tá? Vasco e São Paulo.
E aí depois encerra contra o Bragantino no Beira-Rio. E o Vasco pega o Inter, Mirassol, depois o Atlético Mineiro. O Santos, que empatou, tinha 37, continua na zona de rebaixamento, foi a 38. Com esse empate, eles continuam na zona, mas se ganhar do Sport na Vila Belmiro, 38 vai a 41, fica a 1 ponto do Vasco, tá? E o próximo adversário do Santos é o Juventude. Ele pega os dois times rebaixados agora, o Santos, pega o Sport e o Juventude. O Juventude tá praticamente, né? E aí depois pega o Cruzeiro para finalizar na Vila Belmiro, tá aí. Então o Inter e o Santos, eles encerram em casa. O Santos pegando o Cruzeiro e o Inter pegando o Bragantino. O Vasco, se não se resolver com o Inter e Mirassol, encerra pegando o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Olha só a penca que vai ser, a bronca que vai ser para o Vasco esse final de campeonato brasileiro aí. Mas o Ceará também tá encrencado, pega de times, os 3 times que estão liderando o campeonato, estão no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Pegou o quarto, pega o terceiro, o segundo e o primeiro. Para finalizar o vídeo, jogo rápido, sem encher muito a tua paciência, vou falar do Pedrinho. Pedrinho que não bota a cara, quando ganha, bota a cara para falar, vamos para Libertadores, esse time é foda, aí sai vídeo na... Eu não sou contra não, cara. Eu não sou contra o cara pegar e comemorar. Eu falei aqui, isso aí é inerente do torcedor, né? Você tá num momento bom, tem que festejar, tem que ficar feliz mesmo, tem que mostrar, pô, a gente tá alegre. Agora, nos momentos difíceis, o bom gestor tem que botar a cara. E aí ele é omisso. Porque na hora boa, na hora docinha, ele aparece rebolando, dançando, ele aparece na Vasco TV, aparece vídeos de bastidores do Vasco gravados no vestiário, tá lá, deve ter gravado um monte de vídeo aí nesses 5 jogos que o Vasco fez. Mas nenhum foi pra Vasco TV, quer dizer, não coloca. Então, se eu não sou contra botar a cara na hora dos momentos bons. Só que tem que botar a cara quando tiver numa sequência ruim, coisa que gestor faz. Um monte de gestor de clube, do Vitória, ou do Santos, né? Ou do Atlético Goianiense, que é acostumado a aparecer, botar a cara e é polêmico. Então o gestor tem que aprender a botar a cara, como a Leila Pereira, né? Como o do Flamengo, gestor, como o do Fluminense, lá, o Bittencourt. Então o gestor tem que aprender a botar a cara nas horas difíceis também, tá, Pedrinho? Não só ficar fazendo videozinho rebolando no TikTok nas horas boas, não. Tem que aparecer para falar, para conversar com o torcedor, para falar sobre o estádio, para falar sobre a parada da SAF, para falar o que está acontecendo com esse elenco, qual trabalho está sendo desenvolvido, se vai sair essa reforma. Tem que botar a cara para conversar. Agora, só comemorar, não. Aí não. Aí vai tomar porrada mesmo. Pedrinho amanhã vai ser julgado no Tribunal de Justiça Desportivo. Por causa daquele, lembra do jogo Vasco e Bahia, Vasco ganhou do Bahia em São Januário? O juiz estava sacaneando o Vasco, o Pedrinho foi lá e xingou o juiz, peitou, então ele vai ser julgado amanhã por causa desses xingamentos ao juiz, ao árbitro do jogo Vasco e Bahia. Beleza? Estou metendo o pé, comenta, compartilha, deixa o hype, se inscreve no canal, segue no Quai, segue no Instagram. Vamos fazer esse canal crescer, esse é um dos maiores aí, falando de Vasco no YouTube, com a sua força e com fé em Deus, tá bom? Um abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.